Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é sobre boas atitudes. Vamos entender como que a espiritualidade, a religião, a crença de cada um pode ajudar no trabalho de médicas que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Nós vamos conversar com a doutora Silvia Tarrantani e também com a doutora Ângela Souza. Antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, acione o sininho e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Doutora Silvia Tarrantani, doutora Ângela Souza, é um prazer recebê-las aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu Obrigada, agradeço Angela. totalmente também o convite. Vamos começar, então, com a doutora Vamos. Ângela Souza, que Tá bom. ela é uma pessoa, uma médica, né, que se especializou em clínica da dor. Doutora Ângela, será que às vezes a dor de uma pessoa, a dor física de fato, ela é tão forte que a pessoa chega ou a fazer muitas promessas para ver se cura, né, pedindo ao sagrado, ou perde totalmente a fé? Como que a senhora encara a dor? Angeline, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu gostaria muito de poder falar que as pessoas elas não perdem a fé, porque é triste, às vezes, a gente ver que pessoas que tinham tanta fé na sua religião, no seu Deus, de repente se deparando com uma situação de sofrimento, porque a dor é um sofrimento, né? Eu trabalho com pacientes de câncer, muitos pacientes jovens também, pacientes de meia idade, pacientes idosos, e hoje tem cada dia mais pacientes mais jovens com câncer, né? E eu já vi muita coisa, já vi paciente que eles aumentaram a fé quando a doença estava mais intensa, mais avançada, mas já vi também pacientes que perderam completamente a esperança, que perderam a fé no seu Deus, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu já vi pacientes muito jovens, às vezes de 20 e poucos anos, que enfrentaram a situação de um modo muito positivo, que encontraram dentro de si, dentro da sua crença, ou dentro da sua formação, da sua família, encontraram uma forma de enfrentar aquilo e levar a doença de um modo mais tranquilo, né? Essas pessoas que enfrentam, assim, desse modo, a doença, enfrentam a dor, elas, em geral, elas sofrem menos, né? Elas conseguem entender que o propósito da vida delas, elas conseguem entender que a vida é um período que é finito, e, em geral, elas passam por isso de um modo muito mais tranquilo. Mas também há pessoas que perdem, né? Perdem sua esperança, que se colocam diante de Deus, pedindo um milagre. E a gente, enquanto profissionais de saúde, nós estamos ali naquele sofrimento junto com o paciente também. Muitas vezes são doenças que elas não têm cura, né? Elas são doenças que já estão em estágio muito avançado, e os pacientes, eles chegam para nós querendo, às vezes, até uma confirmação de que Deus vai lhes curar da sua doença, e eles esperam, e eles rezam, e eles sofrem, e eles fazem promessa, e às vezes isso não acontece, porque a doença ela já está num estágio de bem avançado, e muitas elas perdem a fé, sim, elas ficam desesperadas, né? Isso é mais triste, porque, em geral, a dor dessas pessoas, ela é mais difícil de ser tratada, porque é uma dor que ela não se trata com medicação, e a pessoa perder a fé é quase assim, uma desesperança mesmo, né?
Então, eu acho que, assim, tem pacientes de toda forma, né? Pacientes que realmente eles enfrentam da forma como eles têm capacidade, né? Agora, doutora Silvia, a senhora é também uma anestesista, né? E tem os cuidados paliativos. Eu fiquei aqui pensando, quando eu vi que a gente ia conversar, quando uma pessoa toma anestesia, é como se ela morresse, né? Para ela, tá certo? Porque ela vai passar por uma intervenção. Depois, quando ela volta, nossa, é uma alegria, né? Aí a senhora é uma anestesista que daí vai com cuidados paliativos, que praticamente é o fim da vida, né? Pelo menos da vida aqui na Terra. Então, como que a senhora vê essa sua atuação profissional? Porque ao mesmo tempo de ver a alegria de uma pessoa voltada à anestesia, a senhora daí vai cuidar de pessoas que a senhora não sabe se amanhã elas estarão lá no mesmo leito, né? Então, como que é? O que passa no seu coração, na sua cabeça com isso? Ah, olha, Cris, é uma pergunta bastante interessante, né? Porque é um conflito muito grande, realmente. Eu, quando comecei a minha vida de médico como anestesiologista, tinha já esse conflito de ter nas mãos, a vida, decidir sobre a vida e a morte, né, entre parentes, das pessoas. Mas na minha evolução, como na minha carreira médica, com o tempo, a anestesiologia, só fazer o processo de anestesia, trabalhar como anestesiologista, foi ficando muito pouco para mim. E entender a dor de um paciente era uma coisa muito mais complexa que eu fui, então, em busca disso. Foi quando eu me especializei em dor. E chegou um momento que também fiquei cheio de dúvidas nessa questão de lidar com a dor, uma vez que dor não é um processo apenas físico-orgânico, né? Envolve outros componentes também que são muito mais difíceis de lidar. E daí eu fui para o cuidado paliativo, que é uma coisa que é uma especialidade que vê o ser humano e acolhe o ser humano de uma forma mais holística. Então, hoje, eu já não faço anestesia. Há 10 anos eu parei a anestesia. Então, hoje eu me concentro no tratamento de dor, que é onde mora o meu amor na profissão. E eu tenho essa formação em cuidado paliativo, para poder atender os pacientes em cuidado paliativo, que são muito peculiares, né? Porque são pacientes que estão enfrentando situações limitadoras da vida, e a dor que eles sentem normalmente extrapola o lado orgânico e físico. Entra também uma questão emocional, espiritual e social da dor, que a gente precisa ter formação para poder entender isso e para poder ajudar, que é a formação em dor, que eu e a Ângela temos. Então, porque as senhoras, as duas, têm essa formação em dor e essa coisa do paliativo. A doutora Ângela disse que a maioria dos pacientes são pacientes que têm câncer, né? Todo mundo que tem câncer já tem praticamente uma sentença de morte, porque é curável, isso e aquilo, mas quando você recebe o diagnóstico, é um baque, né? Assim como HIV, enfim, outras doenças. Quando também diz a pessoa preferiu não fazer o tratamento, enfim, normal, que seria entubar, ir para UTI, e ela preferiu o tratamento paliativo. Ela também sabe que está no caminho do corredor, né? Ela também sabe que ela vai logo passar para o outro lado. Então, eu queria saber da doutora Ângela primeiro, como que é quando o paciente chega para a senhora e diz, olha, a senhora já vê o diagnóstico, já sabe que está com câncer, a pessoa está olhando já, assim, dizendo, nossa, doutora, a senhora é a minha salvação, a senhora é a minha esperança. Como que a senhora lida com isso todo dia?
Olha, isso é uma realidade. Essa pergunta sua, ela vem bem a calhar com uma situação que eu vivi recentemente. É, quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, nós somos médicos e é como se a gente prevesse o futuro, sabe? E os pacientes, não sendo médicos, né, o que não é médico, ele não tem muita ideia do que vai se passar com ele. Ele tem sempre a esperança que ele vai ser curado, que ele vai receber uma intervenção divina, né, a grande maioria, pelo menos, é assim, né, e eles têm sempre uma esperança. Para a gente, sobretudo quando isso acontece dentro da nossa família, nós temos, é como se a gente pudesse entender o que vai ser o próximo passo, o que vai acontecer com essa pessoa agora, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, 5 anos. Então, nós já temos uma ideia disso, né? E posso dizer assim que é como se a gente segurasse a ansiedade e não nós guardamos para nós, né, aquilo que vai vir, porque nem sempre vai acontecer agora, vai acontecer mais tarde. Então, às vezes vai acontecer daqui a 5 anos. E quando isso acontece com pessoas muito próximas de nós queremos proteger essas pessoas do sofrimento, sabe? Então, assim, a gente sempre coloca isso de uma forma muito delicada, muito cuidadosa, para que isso não gere expectativas falsas, mas para que isso também não tire a esperança da pessoa, né? Porque eu acho que, assim, se a pessoa tiver ideia do que vai acontecer com ela nos próximos anos, muitas delas desistiriam do tratamento já na primeira possibilidade, sabe? Talvez até por isso os médicos, eles investam menos no tratamento de câncer do que os não médicos, né? Existem publicações a respeito disso, que o médico, ele se trata menos, ele prefere estar com a família, ele prefere viver os anos que lhe restam de uma forma mais tranquila, e porque, assim, a gente consegue enxergar, né, e isso não é o que acontece com os pacientes que não são médicos, tá, é isso que eu acho, tá, para nós é isso, a gente fica, assim, eu vou estar aqui com você, eu vou poder te ajudar, eu vou tratar a sua dor, e isso para nós, para mim, para a Silvia, para os médicos que trabalham com dor, para nós é um propósito de vida, sabe? Porque, assim, a gente poder tirar a dor da pessoa que está sofrendo é algo que faz muito bem a nós, como ser humano, sabe? Como médico. E eu não faria outra coisa na minha vida, a não ser isso que eu faço hoje. É o que eu tenho de mais, assim, significativo para mim, como profissional. Eu costumo dizer que a gente é uma pessoa com dor e é outra pessoa sem dor. Porque dor, vamos combinar que ninguém merece, não é? Não. Agora, doutora Ângela, e como é que fica quando a pessoa vai para esse tratamento paliativo? Que ela já sabe que ela está aí caminhando para fazer, segundo os espíritas, a passagem, segundo outras religiões, deixando essa vida terrena, enfim, que ela está indo para a morte. Como é que a senhora trata isso e como é que a pessoa te recebe? Você está fazendo Olha, pergunta para a Ângela mesmo? Não, desculpa, para a doutora Silvia. sim. Desculpa, errei o nome, desculpa. Não, tudo bem. É o seguinte, Cris, os pacientes, quando eles estão já, especificamente os pacientes de câncer, quando o paciente tem um diagnóstico de câncer, eles normalmente já são considerados pacientes em cuidados paliativos, porque o cuidado paliativo não é uma especialidade médica que acompanha só os pacientes na sua terminalidade. Diante de um diagnóstico de câncer, o paciente que tiver acesso aos cuidados paliativos, juntamente com o oncologista, com todas as outras especialidades que forem propostas, para ele é uma bênção, porque no cuidado paliativo,
existe todo o controle dos sintomas, né, inclusive dor, que é onde nós entramos também, mas de todos os outros desconfortos, físicos, psíquicos e espirituais. Então, assim, o paciente, quando ele já está já em cuidado paliativo e em fase final de vida, né, a gente tenta abordá-lo de uma forma mais holística possível e tentando descobrir dentro daquele momento o que está causando maior sofrimento para ele. Quando o paciente tem um câncer que é enorme e extremamente dolorido, ele traz para a gente uma queixa de dor, que a gente entende que existe uma causa física e orgânica, mas, ao mesmo tempo, essa intensidade da dor que ele nos traz tem muito a ver com o medo da morte, o medo da solidão, a perda da funcionalidade, muitos deles se tornam dependentes, a perda dos papéis dentro da família, por exemplo, um pai de família diante de um câncer, ele perde aquela condição de provedor, né? E passa a ser quase o filho da família, né? Onde todo mundo cuida, onde ele tem que ser banhado no leito, dar comida na boca. Então, todas essas perdas são lutos, né? Que ele tem que começar a vivenciar antes da partida final, né? Então, assim, esse manejo é muito delicado e requer realmente uma estrutura multidisciplinar, porque nós, como médicos de dor, entramos muito com a parte medicamentosa e intervencionista, né, de fazer os bloqueios, tal, para fazer controle de dor, mas também tem as outras dimensões da dor, né, que é a dor espiritual ou psicológica, que a gente precisa do auxílio de um psicólogo, do auxílio de um líder espiritual, de um capelão, para poder manejar essa dor de uma forma holística, porque é uma coisa muito complexa, né? Mas a gente está sempre perto deles e a coisa mais importante, Cris, é fazê-los o mais consciente possível de todo o processo que eles estão passando, na medida que eles queiram. Então, a primeira coisa é perguntar sempre para o paciente, né, se ele está ciente da doença que ele tem, se ele está ciente do prognóstico, e se ele não estiver, se ele quer estar ciente, porque às vezes pode ser que ele não queira. Então, nada do que ele não quer pode ser feito. A gente não pode fazer nada que ele não queira, né? E aí, então, esse paciente, quando ele chega, o que exatamente ele recebe? Porque quando a senhora fala em tratamento holístico, a senhora está dizendo esse interdisciplinar, que significa o psicólogo, a dor, o líder espiritual, é isso? Agora, sim. por exemplo, o paciente de câncer, ele faz químio, faz rádio, ou ele decide que não vai fazer nada disso e vai ficar só com o tratamento holístico? Como é que isso acontece? Olha, é aquela coisa que eu te falei, isso tudo é opção dele, né? Se ele pode, normalmente, dificilmente um paciente se recusa a fazer quimioterapia, radioterapia, quando tem o diagnóstico. Mas, em algum momento daquele processo, né, do adoecimento, eles se tornam cansados daquilo tudo, porque não é fácil passar por uma quimioterapia, por uma radioterapia. E eles abrem mão daquele tratamento e optam por serem acompanhados apenas com cuidados que a gente chama de cuidados paliativos exclusivos, que é a única coisa que eles vão fazer. Eles não vão mais investir no tratamento da doença, né? Daí nós vamos investir no tratamento do paciente, ele como pessoa, né? E eles podem escolher isso, sim. E é uma coisa que a gente chama de diretivas de final de vida, que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, não só diante de um diagnóstico de câncer,
refletir sobre a própria morte e dizer, né, deixar mais ou menos pré-estipulado para si próprio, para os familiares, o que ele quer que seja feito com ele, se ele estivesse passando por uma situação dessa. Então, a diretiva de final de vida é uma coisa muito importante, porque a partir do momento que ele fala, olha, eu não quero ir para a UTI, eu não quero ser entubado, eu não quero mais ser operado, eu não quero tomar rádio, eu não quero tomar química. Então, acabou. A hora que ele falou isso, acabou. Ele definiu, ele deu as diretrizes de final de vida. E, a partir de então, ele será acompanhado apenas para controle de sintomas. Nós vamos tratar a dor, a náusea, o vômito, a insônia, o medo, o estresse das diversas situações que ele possa ainda estar vivenciando. E essa vontade dele, ela tem que ser manifestada em cartório, tem que ser um documento, ou basta que ele, em sã consciência, diga isso para quando ele for começar a fazer o tratamento? Basta que ele tenha a autonomia preservada, ou seja em sã consciência de dizer, né, de escrever. Normalmente, a gente faz reuniões familiares, onde a família esteja presente, para que todo mundo esteja ciente daquela vontade. Quando o paciente não quer ou não pode participar mais dessas reuniões, a gente pede para que a família eleja um membro da família que vai ser o responsável pelo paciente nessa decisão, né? E a gente acaba entrando em contato ou conversando mais diretamente com uma pessoa só. É muito difícil você conversar com uma família muito grande, porque cada um tem um parecer. Por isso que a gente tenta diminuir isso para que uma pessoa seja a responsável. Mas não é necessário cartório, né? A gente pode ter essa conversa, por exemplo, hoje você pode chegar em casa e reunir os seus familiares e falar, olha, gente, eu fiquei pensando sobre a minha morte e o que eu quero é isso. E daí, se no momento você tiver consciência e puder repetir isso para o médico ou a equipe que te acompanha, ok, o que você disse está falado. Se você já não estiver mais consciente, provavelmente alguém vai perguntar para a família se tem alguém que possa dar essa resposta. E normalmente tem alguém que fala. E quando você prefere que a família não se envolva, você pode eleger uma outra pessoa externa à família, que é o seu o guia da sua vontade, na verdade. É a pessoa que vai falar, como se fosse um porta-voz, né, por você, na hora que você não estiver mais consciente. E daí essa pessoa vai decidir, vai comunicar aos médicos, a quem, né, for de direito, a sua vontade. É assim que funciona, não precisa de nenhum tipo de documento, nada. Mas as pessoas precisam saber que podem fazer isso e que devem fazer isso, porque evita muito sofrimento para todo mundo, para o paciente, né, e para a família. Uhum. Agora, doutora Ângela, quando fala da dor, que é essa coisa que ela mexe com a pessoa, que a pessoa fica literalmente fora de si, né? Tem dor que, pelo amor de Deus, né? E dores também, às vezes, que a gente nem imagina, né? Porque a dor do câncer deve ser terrível, né? Então, quando a família chega e ela começa a conversar, geralmente as pessoas dizem, não tem um remedinho, não tem alguma coisa que a pessoa durma mais, que ela... Como é que a senhora vai lidando com isso? Porque junto com isso hoje, se a gente pega a internet, por exemplo, nós temos lá muitas pessoas, muitos influenciadores, que eles dizem, não, pense que tudo vai dar certo, seja positivo, o universo te ajuda, peça e Deus te dará, né? Não estou aqui questionando a fé, mas quem está numa situação difícil, escutar uma coisa dessa é uma esperança, é uma certeza que amanhã vai acordar bem. E quando a pessoa está muito mal, a senhora sabe que ela não vai acordar, como a senhora mesmo disse, a senhora já sabe os estágios que ela vai passar.
né? Então, como quando a pessoa chega e fala sobre o remédio, ou que ela está rezando, como que a senhora vai lidando? Porque tem a família e tem o paciente, e tem todos esses meios no meio, né? Como é que a senhora faz? Então, a gente às vezes tem cada situação, né, que a gente tem que chamar a família e dar uma bronca, às vezes, sabe? Uhum. Porque tem coisa que não tem como a gente não dar medicamento, né? Então, nós temos várias formas de tratar a dor. Tem a dor, a Silvia que falou das várias dimensões da dor, né? A dor espiritual, a dor social, a dor física. A dor física, ela trata com medicamento, ela trata com procedimento, ela trata com os nossos bloqueios que nós fazemos, ela trata dessa forma, com medicamento, de modo geral, né? Tem vários procedimentos que a gente faz, as neurólises, que a gente desnerva o órgão que está com o problema e a pessoa diminui a dor, às vezes ela fica sem dor nenhuma, mas tem coisa que não tem como você não fazer o procedimento, e às vezes acontece às vezes pela história familiar da pessoa, ou às vezes a religião da pessoa acaba atrapalhando de uma certa forma, porque ela crê muito que Deus vai ajudá-la, que ela vai ficar sem dor, outras vezes ela acha que ela ficar sem dor, ela vai ser diminuída na presença de Deus, sabe, que ela não vai ter a mesma força que o representante da religião dela teve, Porque e ela isso acha que isso o sofrimento pode salvá-la, é isso? faz parte, porque faz parte. Então, já que o meu representante da minha religião, ele sofreu, eu Uhum. tenho que sofrer porque eu tenho que mostrar que eu sou forte para eu merecer o reino do céu, né? E às vezes nós nos colocamos em situações bem complicadas, né, Uhum. de mostrar para a pessoa, e aí a gente tem que saber um pouco da história da pessoa, ou às vezes entender um pouco do que significa aquela religião que ela tem, né, para poder ajudá-la mostrar a ela que ela não está fazendo nada contra a sua religião, ou a sua espiritualidade, ou o seu Deus, né, que ela está sofrendo e que ela merece sim ser é, ter a sua dor resolvida por medicamentos, né? E às vezes é às vezes a família que coloca isso de frente para o paciente, coloca uma culpa no paciente, e o paciente se vê, assim, às vezes, numa situação em que ele quer melhorar da sua dor, mas ele se vê de um modo assim, como se ele estivesse indo contra o que a família está querendo, né? Já tivemos muitas situações dessas, de que assim, olha, o representante lá da religião disse que não era a hora ainda da pessoa morrer, que ele não ia morrer naquele momento, e assim, está claramente está em final de vida aquela pessoa. Então, nós propomos determinado procedimento para que ela vai melhorar, mas o líder religioso dela diz que não é a hora, porque sei lá, o meu Deus me disse que não é a sua hora ainda. E essas situações são muito difíceis para o médico, né, de um modo geral. A gente lida com isso, sim, bastante difícil, sim. E aí a gente tem que entender, ter paciência e tentar, às vezes, convencer o paciente a fazer o procedimento ou a tomar a medicação, e é sofrido para os dois E lados, aí, né? e aí o Para nós líder, também. e aí o líder espiritual, o capelão que está no grupo com vocês, ele entra também para intervir nessa hora, para poder conversar, para poder falar com a família, ele faz esse papel também, ou o papel dele é só com o paciente? Olha, o capelão é uma pessoa formada para lidar com esse tipo de situação. E só que o ideal seria, por exemplo, que viesse o representante da religião daquela pessoa, tá? Para conversar com ele. Às vezes o líder religioso da fé que ela processa, né, seria o mais adequado para conversar com ela, porque às vezes a pessoa não aceita que, na maioria das vezes é padre, né, que é um capelão, e às vezes a pessoa tem uma outra religião que ela não aceita que um padre vá lá conversar com ela. Então, Certo. isso também a gente vive,
né, Silvia? Silvia sabe muito sobre isso, né, Silvia? Essa questão fica bastante disputada, né, do paciente nesse sofrimento no final de vida, quando ele tem um enfrentamento negativo em relação, né, à religião que ele processa, traz a ele um enfrentamento negativo, né, que é a questão da culpa, né? Os pacientes que acham que estão naquele processo de morte, de sofrimento, porque fizeram alguma coisa errada, enfim, estão sendo penalizados pelo Deus superior, pelo sagrado. Então, isso é uma coisa que compromete muito a qualidade de vida desses pacientes. E, às vezes, né, nessas horas, é necessário que tenha um líder espiritual específico, né, preferencialmente específico daquela religião, para que possa explicar para ele, né, que Deus, em qualquer religião, não é castigo. Deus é só perdão, né? As religiões que falam, que dizem que Deus está culpando, que está castigando, é uma deturpação da religião. Em nenhuma religião Deus é castigo. Deus é só perdão. Castigo somos nós mesmos que nos infligimos e que temos que digerir isso. Não é culpa, não tem nada a ver com Deus, não. Deus é só perdão. Agora, eu queria saber o seguinte: a hora de comunicar a morte, porque daí entra também a questão da fé, né? Às vezes o familiar tinha tanta esperança e naquela hora da morte ela está perdendo duas, né? Ela está perdendo tanto a pessoa querida dela como praticamente a fé, pelo menos naquele momento. Então, vocês também comunicam a morte? Quem é que faz esse trabalho com a família? Olha, normalmente quem comunica a morte é o médico que é o carro-chefe, que a gente diz, né? O carro-chefe do paciente, que normalmente nos pacientes de câncer ou o oncologista ou já a equipe de cuidados paliativos que está junto dele. Nós, do grupo de dor, dificilmente entraremos com essa notícia para ele. Mas o que a gente vê é o seguinte: os pacientes, quando entram já em processo, em terminalidade, processo de terminalidade, a gente sempre, para levar essa mensagem, esse recado a ele, que ele, né, está entrando em fase final de vida, a coisa mais importante é você tentar ver como ele está se vendo e se sentindo diante daquela situação. E a gente, eles perguntam para a gente diretamente: doutora, eu estou morrendo? E daí a resposta é a seguinte: o que você acha? Como você está se sentindo? E muitos falam: eu estou sentindo que eu estou cada vez mais fraco, cada vez com menos vontade de comer, vomitando muito, enfim, vamos fazendo uma série de complicações. E daí a gente fala: pois é, eu adoraria dizer o contrário, mas eu acho que eu tenho que concordar com você. Ele responde. É ele que fala. A gente chega para ele e fala: olha, você está morrendo. Ele fala, eles sabem que eles estão partindo. Eles só precisam alguém que tenha essa escuta para que eles possam dizer, desabafar, trazer toda aquela angústia. Então, uma coisa que é muito comum, que a gente vê direto, né, com muita frequência, é uma coisa chamada cerco do silêncio. O cerco do silêncio é quando o paciente não fala da própria morte, nem do medo que ele tem de morrer, nem dessa consciência que ele tem de que ele está morrendo, e a família também não. Então, são dois lados negando uma coisa óbvia. E daí ninguém se fala. E quando ninguém se fala, depois que acontece o evento, o luto é muito maior. Porque enquanto eles se falam,
eles se despedem, eles se preparam, sabe? Eles resolvem o fim de vida enquanto tem vida. Quando não existe essa conversa, eles morrem com coisas em aberto, palavras não ditas, perdões não realizados. E isso é um sofrimento enorme, principalmente para quem fica. Para quem foi, a gente não sabe, porque eu não consegui até hoje falar com ninguém que tivesse morrido e voltado para me contar. Mas a gente vê o sofrimento, o luto da família é uma coisa avassaladora nessas situações. Então, romper o cerco do silêncio é muito importante. É colocar todo mundo de frente da situação e conversando e falando daquilo, não diria de forma natural, porque é muito dolorido. Mas é dolorido, mas é real. A respeito do cerco do silêncio, essa situação que é bastante frequente, né, nos pacientes já em fase final de vida, ou pelo menos já com um diagnóstico de câncer, é a questão de não se falar sobre a morte nessa situação. Na verdade, a nossa cultura, ninguém fala de morte, né? Como se a morte fosse uma coisa que nos pegasse de surpresa. E, na verdade, é a única certeza que a gente tem desde que nasce. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está morrendo. Morre-se aos poucos, todos os dias. Mas ninguém fala disso. Como se falar sobre a morte trouxesse ela mais rapidamente para nós. E, na verdade, a gente se priva de ter conversas muito mais significativas com os familiares se a gente tivesse isso na nossa consciência diariamente, né? E o Cerco do Silêncio fala sobre isso. Os pacientes à beira da morte, já em fase final de vida, ele não fala sobre o medo que ele tem, os temores que ele tem, né, ou as coisas que ele gostaria de fazer para não entristecer os familiares, porque ele não quer que os familiares saibam que ele está morrendo, e os familiares a mesma coisa, também não falam com o paciente, porque não querem entristecê-lo, não querem perder que ele perca as esperanças. E, na verdade, isso traz uma solidão enorme para o paciente, porque ele não tem com quem falar sobre aquilo que mais está angustiando, que está tirando o sono, que é o medo da morte, ou definir determinadas coisas que ele gostaria de deixar pronta antes de morrer. Por exemplo, eu queria falar com meu irmão, que eu não falo há 10 anos, porque nós tivemos uma briga, e eu queria pedir perdão. E ele não consegue, entende? Porque se ele disser que ele quer pedir perdão, a família pode ficar triste dele dizer que está morrendo. Enfim, e são situações que só levam a angústia, a sofrimento e isolamento, né, para ambos, né, tanto para os familiares como para o paciente. Então, o cerco do silêncio é uma coisa que deve ser rompida a partir do momento que as partes se permitem, né? Sempre quem decide isso não somos nós, são eles. Mas a gente tem que trazer essa possibilidade. Quando a gente percebe que está acontecendo um cerco de silêncio, a gente chega para o familiar e fala, olha, seu pai sabe, ou sua mãe, enfim, né, sabe que ele está morrendo. E ele gostaria de conversar com você sobre isso. E daí a gente coloca as partes frente a frente e conversa sobre isso. É difícil, é triste, é avassalador, chora todo mundo, inclusive a gente, mas é necessário. E depois que acontece isso, as coisas se tranquilizam. E muitas vezes, nos pacientes com dor, depois que tem essa conversa, a dor abranda. E eles morrem muito mais tranquilos, né? E daí a coisa é como se fosse, assim, deixar a casa arrumada, sabe? Para poder descansar em paz. E a gente vê isso na questão da dor, né, Ângela? Os pacientes que não têm essa conversa, que não estão tranquilos em relação a essa passagem, sofrem muito mais, se queixam muito mais de dor. O sofrimento é muito grande. É um sofrimento enorme. E sofrimento a gente não trata com remédio. Sofrimento é sofrimento, né?
enfim. Agora, doutora Ângela, desculpa. Não. Agora, doutora Ângela, como que a senhora lida com isso? Por exemplo, a senhora ficou sabendo, o paciente disse, tá bom, então vamos falar sobre a morte. Então, a família vai, fala, muitas vezes, não sei se a senhora está presente ou não, mas, enfim, a senhora sabe que isso aconteceu. Então, por mais que a senhora saiba do contexto e do diagnóstico daquele paciente, a senhora também tem uma fé interior que diz, quem sabe, né? Por mais realista que a senhora seja, porque a senhora é uma pessoa humana, e também significa para o médico uma vitória salvar um paciente, né? Então, quando essa coisa está se aproximando, a morte está chegando, os pacientes, a família está ali, e está todo mundo, como é que fica a sua cabeça, o seu coração e a sua fé? Nós somos humanos, né, como você mesmo disse, e cada um tem a sua crença. Na verdade, ninguém quer a morte, né? A gente gostaria de poder viver. Então, uma das coisas mais incríveis que aconteceram na humanidade foi o dia que alguém chegou e disse que nós não morreríamos, né? Que nós, após terminar nossa vida na Terra, nós iríamos para o céu, nós teríamos uma vida após a morte. E isso, de uma certa forma, é um alento para todo mundo. E todo mundo quer acreditar nisso, que vai existir uma vida após a morte. Então, cada um tem a sua crença, eu também tenho a minha. E eu acho que torna-se mais leve para a gente acreditar que vai viver depois que terminar o corpo. Eu não sei se é verdade ou não, mas, de uma certa forma, isso traz alívio, é menos dolorido, né? Saber que a pessoa se foi, que o corpo dela já se foi, mas que ela vai viver de alguma forma, né, com a gente, perto da gente. E foi até a Silvia que me disse que quando a gente perde alguém que a gente ama, essa pessoa não morre, ela vive dentro da gente. Então, assim, eu procuro, quando isso se apresenta a mim, de uma forma tão próxima assim, eu procuro usar esse conceito que eu tenho comigo para tranquilizar a pessoa dessa forma. Então, vai depender muito de como ela encara tudo, né? Já tivemos situação que o paciente não acreditava em nada, não tinha nenhuma crença, e que o que era transcendente para ela era um hábito que ela tinha de fazer uma arte manual, né? Tivemos uma situação, uma paciente dessa, que o sagrado para ela era aquilo. Existe isso, né? E as pessoas que lidam com isso, que trabalham com essa questão de espiritualidade, elas são preparadas para conversar com os pacientes de modo a tentar encontrar nelas um propósito, né? Que eu acho que a questão do propósito é o que mantém a pessoa mais assim, mais inteira mesmo, mais íntegra no seu final de vida, né? Então, qual é o meu propósito, né? O meu propósito é ajudar a cuidar das pessoas. A Silvia contou uma história de uma paciente de um hospice que ela trabalhava, que ela viu o propósito da vida dela quando ela viu que ela estava cuidando de pessoas que estavam com ela no mesmo quarto, né? Então, ela cuidou da irmã, cuidou dos sobrinhos, e no final da vida ela estava no hospice, e ela achou um propósito que era cuidar dos vizinhos que estavam morrendo do lado dela. Então, eu acho que, assim, a gente vive como médico especialista em dor, e se a gente não se envolver com esses pacientes, com essas pessoas, às vezes, a gente não consegue ajudá-los. A gente precisa entender o que eles estão passando, procurar entender qual é a crença deles, e se a gente puder, de alguma forma, usar nossa espiritualidade para ajudar, ajuda, né? Vai ser uma coisa
que vai ter um bom resultado, né? É isso. Agora, doutora Silvia, a senhora muitas vezes deve ter ouvido isso, acho que a doutora Ângela também, quando o paciente ele tem uma espiritualidade grande e eles enxergam os médicos, os cuidadores, o pessoal da limpeza, enfim, todo mundo que está ali cooperando, como anjos, como mensageiros que estão ali. Quando essa pessoa vai embora, quando ela faz a passagem, é mais difícil do que o paciente que resistia ou ao tratamento, ou que achava que nada ia acontecer depois. A relação com essa pessoa, com esse tipo de paciente, é diferente dos outros pacientes? Olha, primeiro eu quero deixar uma coisa bastante clara, que nem todo mundo entende a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Certo. Espiritualidade todo mundo tem, Uhum. inclusive os ateus, aqueles que não creem em absolutamente nada, né? Nós somos, como seres humanos, um corpo físico e um corpo espírito, né? Então, todo mundo tem espiritualidade. Os pacientes que têm uma religião, eles vivenciam a espiritualidade com maior passividade, porque a religião é uma forma deles se comunicarem. Porque o que é espiritualidade? Espiritualidade é conexão, é você se conectar com você mesmo e com o seu entorno. Isso é espiritualidade. Por isso que todo mundo tem. Eu sempre brinco e falo que espiritualidade é que nem o Wi-Fi. Está em todos os lugares e te dá o poder de se conectar com o que você quiser. Entende? Isso é espiritualidade. É uma boa definição. Vocês que têm a religião, né, dentro deles, né, já tem uma facilidade maior de se comunicarem, ou seja, de acessar a espiritualidade deles, né? Agora, esses pacientes que têm esse perfil de paciente que você falou, que nos vê, né, bem a todos nós que os cercamos como anjos, né? Realmente, esse paciente vai ter provavelmente uma passagem muito tranquila, porque a partir do momento que ele nos vê como anjo, ele se entrega, né? Ele sabe que ele está em boas mãos, então ele se entrega. Diferente daqueles que estão sempre em conflito, né? Num conflito, às vezes consciente ou inconsciente, com o Deus, com o sagrado, ou com alguma outra coisa que não torne leves o suficiente para eles conseguirem a transcendência de uma forma pacífica para eles mesmos, né? Então, os pacientes que estão em paz morrem em paz. E eu sempre falo também, a gente morre, Cris, exatamente do jeito que a gente sempre viveu. Tá? Então, a nossa intenção em vida é estarmos bem, em vida, para que a gente ter uma boa vida, para que a gente possa ter uma boa morte. Senão fica muito difícil. Né? É. Agora, o que eu queria saber é como fica o seu coração quando esse paciente que aceitou a morte vai. Ele fica mais leve também? O meu coração, quando os meus pacientes com quem eu tenho um vínculo muito grande, né, normalmente eu tenho, vão embora, todos eles levam um pedaço de mim, todos, né? Mas, ao mesmo tempo, eles deixam um pedaço deles. Então, o meu coração é um mosaico de pacientes, né, e mistura do meu coração próprio com parte dos meus pacientes. Então, eu acho que isso é importante, porque essa é a definição de encontro. Quando a gente diz que encontra uma pessoa, é isso, é você deixar parte de você dentro dela e trazer consigo parte dela. E daí, quando as pessoas morrem, partem dessa vida, elas continuam dentro de você. Lógico que dá saudade, que dá vontade de ver, mas, na verdade, elas estão dentro de você. Então, eu procuro fazer de cada atendimento dos meus pacientes um encontro. E daí, na hora que eles partem, eu sofro, eu choro, eu sinto.
mas eles ficam comigo. Agora, doutora Ângela, a senhora que tem uma fé, que tem uma crença, que tem uma religião, quando a senhora vê que o paciente ele está indo embora e a senhora vê que não foi possível salvá-lo, enfim, a senhora já sabia o que ia acontecer, e ao mesmo tempo a senhora viu ali a presença da família, como a família se comportou, como aquele paciente se comportou, a senhora cada vez mais acredita que tem uma vida após a morte? Porque acho que são Olha, momentos tão difíceis que você diz, não, não é possível que acabe aqui, né? sim, é verdade. É assim, são coisas tão significativas que as pessoas passam, que a gente passa, e que seria muito frustrante não ter, né? Não ter nada depois que morre, né? E então, assim, eu acredito, sim, eu acredito, e eu gostaria muito que fosse verdade, que eu acredito, sabe? Tenho a minha fé. Eu não posso dizer assim que aumenta ou diminui a minha fé, mas eu, eu quero que seja verdade, porque isso Aumenta vai a me sua permitir, convicção. isso vai permitir que eu encontre pessoas muito queridas depois que eu morrer, né? Depois que a pessoa morre, alguém da família volta para conversar com as senhoras, ela fala um pouco sobre isso, existe esse tipo de encontro, e ela também acontece uma mudança na vida dela. Olha, Cris, eu tenho inúmeros pacientes que já se foram e cujas famílias mantêm contato comigo. Me mandam mensagem no Dia das Mães, Natal, todas as festas comemorativas, falam muito comigo. E eu tive uma paciente que me marcou profundamente, era uma paciente muito jovem, a Angela deve lembrar dela também, ficou pouquíssimo tempo internada, teve uma morte bem rápida assim, e inesperada. Ela tinha tudo para se curar, mas não se curou. Mas essa moça tinha uma espiritualidade que era uma coisa fantástica, né? Aliás, ela me ensinou e ela me deu muito mais, né, do que eu pude dar em troca para ela. E a mãe dela também, ambas tinham uma espiritualidade muito boa, muito grande. E eram religiosas, eram católicas, tal, mas tinham a religião era um enfrentamento positivo. Eu me lembro de uma das vezes que eu entrei no quarto para conversar com a moça, e eu perguntei para ela, eu falei, Mariana, você não se questiona por que isso está acontecendo com você? É uma menina de 29 anos, né? E ela olhou para mim e falou assim, por que não comigo, doutor? E daí eu vi que como a capacidade que ela tinha de se ver exatamente igual a todos, né, no mundo, não melhor, nem surpresa de estar indo por uma doença, vivendo uma doença assim avassaladora aos 29 anos. E a mãe dela é minha amiga até hoje, né? Me chama para passar final de semana na casa dela e logo após o falecimento da moça, uma semana depois, a mãe dela voltou para o hospital e ela me acolheu. A mãe tinha muito mais força do que eu, porque choramos juntas, tal, mas ela que me deu o colo, sabe? Então, assim, as famílias, quando a gente consegue vivenciar esse estágio final, todo mundo junto, a gente fica parte da família também, né? E um ajuda o outro, porque é essa forma que a gente tem que buscar, né? Nesse enfrentamento, dentro daquela família, o que um pode fazer pelo outro, porque cada um vivencia de uma forma o luto, né? Eu sempre falo, né, que o luto é um deserto que a gente tem que atravessar sozinho. Cada um passa esse deserto sozinho. Isso não quer dizer que não tem ninguém do seu lado, mas todo aquele processo que você vai ter que digerir é interno e é seu. E cada um vive o seu luto no tempo seu. Mas a presença da família, dos familiares, é muito importante para todo mundo, inclusive para nós médicos.
né? E também nos envolvemos tanto com eles, né? E, doutora Ângela, e é sempre a família, nunca tem, assim, amigos, que a pessoa mais chegada do paciente, no final, quem está ali com ele é a família? Nem sempre, né? Existem muitos pacientes que terminam só, que estão ali, tem muitos, ontem mesmo eu atendi um paciente que é um vizinho, que é a pessoa que cuida dele, que ligou para saber como ele estava, né? A família, não quer saber, ele é separado da mulher, que não cuida dele, os filhos, cada um mora num lugar, também ninguém está nem aí, e quem cuida dele é o vizinho, né, e que se preocupa com ele, que o acolheu, que ajuda a pessoa, né, isso tem, infelizmente, às vezes são pessoas que têm família grande, e que por algum motivo tornaram a sua vida solitária, abandonaram a família em determinado momento e no final da vida a família já não é mais família, né? Isso acontece, sim. É doloroso a gente ver isso, né? Agora, esses hospitais que as senhoras trabalham, eles são hospitais públicos ou são hospitais particulares ou são hospitais conveniados com o plano de saúde? Hoje não tem mais hospital que não tenha convênio, né? Mas hoje, de um ano para cá, eu só trabalho mesmo no Hospital das Clínicas e no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, não estou mais em um hospital privado. Mas isso acontece em hospital privado também, né? A questão de familiar, de ter familiares, mas que os familiares não cuidam, acontecem muito também. E, por incrível que pareça, eu acho que as pessoas mais simples, elas são mais solidárias, não sei, pode ser que esteja falando besteira, mas assim, hoje eu trabalho muito no hospital público, né, e eu vejo muito isso, sabe, assim, o vizinho vem trazer paciente, paciente que não tem família, sabe, A mas, comunidade religiosa ajuda muito também. exato, a comunidade religiosa ajuda muito também, né. Se vocês tivessem que dar um conselho hoje para uma família, para umas pessoas, ou para mim, ou para quem está assistindo a gente aqui, que ainda não tem nenhum paciente internado, qual o conselho que as senhoras dariam para que não é que para que tudo acabe bem no final, mas para que as pessoas possam conversar, chegar nesse momento e poder dizer, olha, tudo que era possível a gente fez. Então vamos lá, primeiro a doutora Silvia, depois a doutora Ângela. Olha, eu acho que o meu conselho para todos é pensarem na morte como parte da vida, né? A morte é a nossa viagem final. Da mesma forma que a gente arruma a mala para ir para todos os lugares, para ir para a Disney, para ir para a Europa, para isso, a gente tem que também deixar a mala pronta para a nossa última viagem, que é uma viagem que não vai ter retorno. Então, assim, conviver com a morte diariamente não é mórbido, não é mórbido, absolutamente. É real e é saudável, porque você se prepara para isso. Daí você, a partir do momento que você se conscientiza de que você pode morrer a qualquer momento, toda vez que você sai de casa, você nunca sai de casa sem beijar teus filhos e dizer que os ama. Você se despede das pessoas, você se torna muito mais paciente, muito mais compassiva, porque você sabe que a qualquer momento você pode não estar aqui, né? E as pessoas até sabem disso, né? Aqui, mas a gente tem que saber aqui, dentro do coração, de que estamos aqui só de passagem, né? Que o nosso destino final, em algum momento, vai chegar e que seja bom, que seja leve. Mas, para isso, a gente tem que ter uma vida boa e uma vida leve. Senão, fica difícil. E a O que senhora, eu doutora diria, Ângela? o que eu diria assim, a vida não tem controle remoto. O que nós temos que fazer, nós precisamos fazer, independente
de tempo, né? Então, é mais ou menos o que disse a Silvia, né? Porque a vida vem, ela é uma surpresa e pode mudar de um minuto para o outro. Então, o que eu deixaria de fazer daqui a uma semana, porque hoje eu estou cansada, se isso for realmente significativo, não deixe para daqui a uma semana, não, faça hoje, né? Você tem os seus pais que moram longe, moram lá em Minas Gerais, como os meus, né? Vá lá vê-los. Ah, você tem um filho que está viajando, liga para ele, diga que o ama. A vida, ela é uma coisa maravilhosa, mas ela também é muito surpreendente. De uma hora para outra, a gente pode não estar mais aqui, né? Aquilo que a Silvia disse, é a única certeza que nós temos, é que a gente vai morrer. Então, enquanto isso, a gente vive. Vamos viver bem. E se a gente tiver um paciente que vai ser internado, que esteja nessa situação, que já esteja no, como se diz, terminal, não é? Então, a atitude é sempre da família romper o silêncio, ou o amigo romper o silêncio, conversar com esse paciente, inclusive sobre a morte, né? Não só de perdão de vida, enfim, das coisas que não foram ditas, né? Mas também para que ele se prepare. Isso facilita para o paciente e facilita também o trabalho de quem cuida dos pacientes, não é isso? Mas nem sempre essa conversa é fácil, sabe, Felipe? Todo mundo consegue. Mas, por isso existe a equipe, né, que atende o paciente, que também lida com essa parte. Mas eu acho que o mais importante é eles saberem que essa conversa pode existir e deve existir a partir do momento que eles se sintam confortáveis para isso. Né? E se eles não se sentem confortáveis de terem essa conversa entre eles mesmos, peçam ajuda, que sempre tem alguém dentro dos hospitais que pode ajudar a comandar, né, essa conversa, pilotar essa conversa de uma forma mais assim, resolutiva, né, possível. Nossa, olha, eu estou aqui encantada com o trabalho de vocês e, ao mesmo tempo, pensando como é que vocês chegam em casa todos os dias, né? O coração ali apertado, né? Pensando em quantas esperanças são depositadas no trabalho de vocês, né? As pessoas querendo ou ter uma passagem melhor, mais tranquila, né? Ou a pessoa não querendo fazer isso, né? Deve ser bem, bem difícil isso nesse momento, né? Para mim é uma dádiva poder fazer o que eu faço, como a Angela falou, é um propósito de vida nosso. E, além de fazer o que eu faço, eu trabalhar com quem eu gosto, que é a Ângela, para mim é top de linha. É saber que eu posso contar com ela o tempo todo, nesses mais de 10 anos de convivência. Então, é um suporte, né? É um suporte dentro da equipe que uma tem na outra. Então, isso é impagável. Isso não tem como ser melhor do que isso, né? Ter dentro de uma equipe uma relação estável, né? De suporte de uma para outra. Isso é maravilhoso, né? Complementar, né, Silvia? Uma relação complementar, isso é muito interessante. E para mim também, para mim, assim, eu vejo sentido no que eu faço, né? E isso me dá coragem para eu fazer o que eu faço, né? Eu acho que o que a gente faz é muito importante, então, apesar de ser pesado, então, por isso, às vezes, a gente precisa de descanso, né, porque isso, então, nós também ficamos cansados, né, a carga emocional é grande, mas a gente vê sentido no que a gente faz, ajuda muito, diminui bastante o peso.
Olha, eu agradeço imensamente a participação da doutora Ângela, da doutora Silvia, aqui no canal Angeline. Todo mês, agora no ano de 2022, o nosso propósito é colocar uma entrevista, uma conversa de boas atitudes. Embora essa seja a profissão dessas médicas, mas a atitude delas como profissional, como escolha, e como propósito de vida mesmo, é maravilhoso. Então, eu agradeço pelo trabalho que elas têm, agradeço as boas atitudes e faço um convite a você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify, que quando for visitar um paciente no hospital, quando tiver uma pessoa doente que está precisando da sua ajuda, pense nessas palavras carinhosas, tanto da doutora Ângela como da doutora Silvia. Elas não são pastoras, não são bispas, não são sacerdotisas, mas elas trabalham o dia a dia entre a vida e a morte e sabem da importância que é da espiritualidade. E se você tem uma crença, se você acredita no ser superior, pense sobre isso quando falar com alguém que está precisando de um conselho, de uma ajuda, alguém que pode ali, com a sua ajuda, quem sabe, ser mais otimista, levar a vida em frente e não deixar para ver o pôr do sol lá no dia que estiver no hospital, mas para ver antes. Tá bom? Muito obrigada a vocês duas, que, nossa, e principalmente, muito obrigada pelo trabalho de vocês. Eu agradeço. Muito obrigada. Saber que a gente pode falar um pouquinho sobre o que a gente faz e dar um pouco mais de esperança para as pessoas que desconhecem o nosso trabalho, de que existe, né, essa possibilidade, essa alternativa de cuidado, de atendimento dos pacientes muito mais difíceis. Tá bom? Que bom. Muito obrigada. Nós vamos deixar aqui, tanto no texto do YouTube, como no texto do Spotify, as redes sociais das médicas. Se alguém quiser entrar em contato com elas, fiquem à vontade. Eu agradeço a todos vocês, e se vocês consideram esse vídeo um conteúdo relevante, compartilhe, fale com a sua família, fale com seus amigos e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Vamos em frente, sempre, com amor, esperança, fé na vida e boas atitudes. Até a próxima quinta-feira.